A arriscada estratégia de Ciro Gomes. Este é mais um vídeo da TV Coiote e vamos novamente falar sobre as eleições 2022, sempre tratando de Lula, sempre tratando de Bolsonaro, mas é importante falar de Ciro, porque ele muito possivelmente ficará em terceiro lugar. Claro, tem muita água para correr até lá e a gente vai procurar analisar essa situação toda, tendo como base a conjuntura atual. Fato é que Ciro já está trabalhando pesado na sua campanha, tanto quanto Lula e Jair Bolsonaro. É o seguinte, gente, o Ciro ele já sai com uma vantagem inicial para se consolidar como uma terceira via, por motivos extremamente simples. Ele já conta com a tutela do próprio partido, não existe qualquer dúvida de que ele será o candidato do PDT, e isso é um consenso dentro da sigla. Ao mesmo tempo, ele também já está com o nome colocado no jogo desde 2018 e isso publicamente. Se Lula oficialmente não se colocou como candidato, por mais que todos saibam que ele é candidato, Ciro não, sem esconder isso de forma alguma. E nessa situação só temos com maior notoriedade ele e o Jair Bolsonaro. Isso facilita com que ele busque alianças e facilita também com que ele inicie todo o programa de marketing político. Não à toa, ele já tem um marqueteiro, contratou um dos bambambãs do Brasil na área, o João Santana, e certamente isso atrai uma força inquestionável para a campanha dele, e isso também ajuda a destacá-lo como o mais provável terceiro colocado, se não, se tudo der certo com a nova estratégia dele, para ficar entre os dois primeiros colocados. Ele teve 12,47% no pleito passado e isso facilita que ele tenha portas abertas dentro do PDT e também, claro, que ele tenha se assumido tão cedo assim. É o seguinte, gente, a estratégia do Ciro, que aqui eu falei como nova estratégia, ela não é bem nova. Ela é uma estratégia que vem sendo moldada desde o primeiro turno de 2018. Ela começa a se construir com a ida do Ciro Gomes para Paris, se distanciando da campanha do Fernando Haddad. Ela, na realidade, já vinha se construindo meses antes do pleito de 18, quando o Ciro descarta qualquer possibilidade de aliança com o PT. Quando se instaura definitivamente o racha entre ele e o Lula. E ele já mantém uma postura extremamente crítica ao Lula no próprio primeiro turno. Só que agora o negócio está com o martelo batido. E a entrada de João Santana para realizar o marketing político só consolidou essa movimentação. O foco do Ciro Gomes é basicamente ter o seu eleitorado cirista, porque existe esse perfil de eleitorado, pessoas fanáticas pelo Ciro, pela pessoa dele. Isso, em grande parte, construiu os 12% lá no ano de 2018 e conseguir captar bolsonaristas arrependidos. E atrair esses bolsonaristas arrependidos, e não só eles, atrair o que seria a direita não bolsonarista, que votou eventualmente até no Haddad no segundo turno, porque tinha uma retração pelo Bolsonaro maior do que tem pelo PT, mas tem retração pelo PT também, utilizando aí a palavra traidor. Bolsonaro é um traidor. Ele traiu o seu voto. Ele traiu a sua confiança. A palavra traição ela foi destacada em um vídeo, uma peça publicitária, evidentemente elaborada pelo João Santana e muito bem feita, inclusive. Isso é muito, muito arriscado, porém, Ciro sendo candidato é uma das únicas vias que sobrou para que ele consiga o melhor resultado possível. Outras pessoas que poderiam sair e talvez até conseguir uma força mínima no pleito de centro, centro-direita ou de extrema-direita que não bolsonarista, seria aí o João Amoedo, que descartou a candidatura, o Luciano Huck, que descartou a candidatura, o Sérgio Moro, sem chance alguma, preferiu ficar na empresa de consultoria. Qualquer nome que entrar não deve ter a mesma força. Alguns outros continuam pairando no ar.
É o caso do Luiz Henrique Mandetta, é muito possível que ele acabe como vice na chapa do Ciro, isso não é nada descartável. Só que por que eu digo que essa estratégia ela é muito arriscada? Primeiro, porque a direita não bolsonarista ela é muito pequena. Mais do que isso, os bolsonaristas arrependidos, ao que tudo indica, são a grande exceção. Mas são pouquíssimos. A pessoa ela pode ser menos bolsonarista do que era em 18. Mas não deixou de ser. Os números são muito claros nesse sentido. No segundo turno, em 2018, você teve 9,5% de votos brancos e nulos. Vamos ser aqui legal, positivo com a estratégia de Ciro Gomes e dizer que todos esses 9,5% são de direita e não gostam do Bolsonaro. Tivemos 90% dos votos válidos. Entre os 90% dos votos válidos, 55% votaram em Jair Bolsonaro. Fazendo também aqui uma conta bem porca, mas porque eu quero aqui serve, isso equivaleria a cerca de 50% das pessoas, dos eleitores, votaram em Jair Bolsonaro no segundo turno. E os 10% de brancos e nulos. Isso se soma em 60%. Quando a gente vai olhar para o último Datafolha, um dado que pode parecer assustador para o presidente da República. Ele teve só 24% de ótimo bom. Mas aí a gente olha para o regular e vê que 30% consideram o governo Bolsonaro regular. Ou seja, 54% consideram o governo Bolsonaro ótimo, bom ou regular. Sendo que em 2018 ele contou com o voto de cerca de 50% dos eleitores. Se for olhar desse ponto, até se passa a ilusão de que os bolsonaristas arrependidos não existem. As pesquisas têm distorções, as pessoas tomam às vezes decisões sem pensar, a gente fica colocando como bolsonarista, lavajatista, petista, às vezes a pessoa nem sabe que é lava-jato. De qualquer forma, uma coisa fica clara, o bolsonarismo arrependido, ele não é representativo. Ele não é relevante. Não tem aqui uma parcela considerável. Você pode apostar que ele se derreta, que ele se amplie com um derretimento maior do Bolsonaro. E isso também é um pouco improvável. Se passou 1 ano e meio de pandemia e o Jair tem 30% de regular. De qualquer forma, qual que aí vira o risco? Primeiro, você está apostando em conseguir um nicho muito pequeno e você pode pagar um preço muito alto por isso. O risco é que o Ciro nem ganhe essa direita não bolsonarista, que é a exceção, que é pequena. Os bolsonaristas arrependidos. E além disso, ele se desgaste com a esquerda. E ele está se desgastando mais com setores de esquerda e possivelmente isso pode prejudicá-lo na carreira política a mais longo prazo. Uma campanha eleitoral ela não é focada exclusivamente na vitória no pleito. Ela é focada também numa construção de imagem do candidato, num fortalecimento do candidato, para que eventualmente ele possa ganhar no futuro. O Ciro buscando uma vitória em 22, utilizando este modelo, ele pode comprometer sim, criar uma birra de lulista contra ele e não conseguir depois. Tô nem aqui usando birra como pejorativo, mas no sentido mais puro mesmo. De aquele canalha lá ficou criticando o Lula, eu gosto do Lula, acabou, não voto nele. E aí é o seguinte, mesmo se esse setor de direita não bolsonarista, se esse setor de arrependidos fosse grande, o Ciro tem um entrave gigantesco para conseguir captar esse eleitorado. E esse entrave são as críticas à Operação Lava Jato. A gente não pode esquecer que o Ciro já disse que receberia Sérgio Moro à bala. Falando desse jeito, é algo que não tem como voltar atrás. E estes setores que ele busca atingir, em grande medida, além de pequenos, são lavajatistas. A Lava Jato ela realmente se derreteu muito nos últimos tempos. Agora, se você acredita em pesquisa, ficou alerta. 21 de março de 2021, Datafolha. 45% dos brasileiros consideram que Moro foi ótimo ou bom como juiz da Operação Lava Jato. 45%.
Isso variava em torno de 60. A Lava Jato perdeu apoio, muito pouco. E vale destacar, ao que tudo indica, parte desse apoio perdido está na ala bolsonarista, que passou a alvejar o Moro junto com o presidente da República com a saída dele do governo em abril do ano passado. Querem um exemplo famoso? Inclusive de pessoa bolsonarista que continua apoiando o Moro? Regina Duarte continua elogiando Bolsonaro e Moro fortemente. Então, boa parte da aprovação que o Moro tem ainda está no bolsonarismo, mas o que ele ganha de rejeição também, em certa medida, está aí. Só para trazer o dado de rejeição, inclusive, a rejeição do Moro estava entre 11% e 13% em 2016. 11% e 13% em 2016, quase nada. Agora está em 27%. É muito pouco. Bom, quem avalia como regular, 25%. Não sei se eu fui claro nesses pontos. O Ciro tá apostando num nicho. Os ciristas, mais bolsonaristas arrependidos, mais pessoas de direita que nunca foram bolsonaristas de verdade. Podem até ter votado no Haddad. Porém, este nicho é pequeno. Este nicho tem um perfil que breca o voto no Ciro. Estamos falando de Operação Lava Jato. Só um dado a mais aqui, ó. Entre aqueles que consideram Bolsonaro fez um governo ótimo bom, 30% da população, o trabalho de Moro é visto da mesma forma por 68%. Antes seria provavelmente 100, não tem esse dado. Os 22% seriam que se perdeu, 68% tá aí no pacote a Regina Duarte, por exemplo. Certo? E o preço que o Ciro paga por isso é sair desgastado com um eleitorado possivelmente que ele teria adiante. O Duda Mendonça, que também é outro dinossauro do marketing político, sempre diz isso. Tem até interessante de ver quem gosta de marketing político. Tem aí, coloca Duda Mendonça, acho que Case Maluf 90 e depois 92. Ele mostra os bastidores da campanha do Maluf e coloca, ó, perdeu em 90, mas não perdeu de verdade, porque construiu. E ele sempre diz isso em todo canto. E é verdade. É um trabalho de longo prazo, uma vitória eleitoral, e ela inclui eleições perdidas. O Lula tá aí para dizer isso. Né, com várias tentativas até que se elege em 2002. E o Ciro pode estar se comprometendo nisso a longo prazo. Agora é muito fácil falar também, né? Primeiro que eu tenho muita desconfiança que o João Santana faria isso de forma irresponsável. E porque é muito mais entendido dessa questão do que qualquer um. E segundo ponto é, qual seria a outra alternativa do Ciro? Apostar em setores de esquerda, eventualmente até lulistas? Também. Aí a pessoa vota no Lula. Porque a esquerda não lulista também não é tão grande assim. Ou a esquerda que vê no Lula o único com potencial de derrotar Bolsonaro também não é uma fatia tão considerável assim. Talvez a alternativa concorrendo melhor para o Ciro seja essa que esteja sendo adotada. A minha opinião é que a melhor estratégia para o Ciro seria não concorrer. E concorrer depois. Porque mesmo se perder, ele vai querer sair depois. Pessoal, eu queria só destacar mais duas coisas. Eu já tava para publicar o vídeo, mas eu acho que tem duas coisas que merecem ser destacadas. Sim, existem também pessoas de esquerda que detestam Lula, que detestam PT e tudo mais. E quando eu citei lá os 12% de ciristas, vamos com calma, pode pôr ali. E aqui, isso aqui é papo mesmo, tá? Não é uma pesquisa científica e nada disso, então eu me dou esse direito de dizer, sei lá, metade é cirista, metade aí é o pessoal de esquerda que não gosta do PT. Isso se revela muito fácil quando você pega o resultado eleitoral de 2018, de primeiro turno, e olha, quantos não votaram no Haddad, mas votaram em candidatos localizados mais à esquerda. Votaram em Boulos, votaram em Ciro. E aí a coisa fica um pouco mais clara. A esquerda antipetista é muito pequena. E aí, no geral, ela já tá centralizada no Ciro e entra naquele bolo cirista. E o segundo ponto, que aí pesando a favor do Ciro, o Ciro não precisa de 70% dos votos, tá? Possivelmente, você chega no segundo turno no pleito do ano que vem com algo lá pros 25%. Então, este possível erro estratégico também não enterra. Possível erro estratégico, nem vou me referir dessa forma. Mas este risco desta estratégia
não impede que Ciro vá pro segundo turno. E aí sim, indo pro segundo turno, na minha visão, ele tem um potencial gigantesco. Tanto contra o Lula, porque pega eleitorado bolsonarista, tanto quanto contra Bolsonaro. Certo? É isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão, comente aqui embaixo. Lembre que você pode ter acesso a conteúdos exclusivos da TV Coyote no Coyote Flix. Deve ter um monte de cirista vendo esse vídeo, né? Vai ter uns bolsonaristas que vão me xingar, vai ter tudo. Mas, para fazer meu merchan de forma mais eficiente, ciristas no geral gostam de Brizola. Eu tenho um vídeo sobre a rixa do Brizola com a Globo exclusivo no Coyote Flix, por exemplo. É um dos conteúdos exclusivos. Até. E os filmes clássicos, séries, desenhos, tem um monte de coisa. Tudo na descrição.